Agora, ô Vamp, eu falei aqui dessa situação do Rogério com o Abel. O Rogério, ele tem vantagem, inclusive, nos confrontos com o Abel Ferreira. Se você pegar, contando pelo Flamengo, o Rogério, ele tem aí, ó, Abel Ferreira e Rogério Ceni. São 10 duelos, 4 vitórias do Abel, 1 empate e 5 vitórias do Rogério Ceni. E se você considerar só o São Paulo, né, pro lado do Rogério Ceni, são 7 duelos, 4 vitórias do Abel e 3 do Ceni. O Ceni sabe enfrentar o Abel Ferreira? Tem isso no futebol, Vamp? De algum treinador encaixar contra o outro? Porque se a gente for ver o desempenho do Palmeiras em clássicos no ano de 2022, já é o melhor de todos os tempos. Mas com o São Paulo, ou com o Rogério, mais especificamente falando, o Abel não leva melhor. Tem essa história assim, né, na bola, não só a nível nacional, né? O Guardiola mesmo fala que o Klopp, ele consegue, né, encaixar o jogo contra o time do Guardiola, né? Eles falam, os búfalos vêm lá, o Flávio Prado até brinca, né? Jogo, sempre faz jogo duro, o Crystal Palace mesmo, quando... Vão se enfrentar domingo. Vão se enfrentar. O Crystal Palace também, quando pega o City também. E o Rogério, você vê que a final do Campeonato Paulista foi uma vitória de cara, a diferença foi no saldo de gols. O São Paulo ganhou o primeiro jogo de 3-1, onde estava um 3-0, né? O Rafael Veiga faz aquele gol lá que diminui a diferença para o segundo jogo. E no segundo jogo o São Paulo é goleado. Pela Copa do Brasil, teve lá os pênaltis e tudo, né? Um 4-3 para 2 times gigantes, 2 treinadores que dirigem. Não é uma diferença muito grande, não é um absurdo que ele está 10-1 no confronto. Muito equilibrado, e principalmente agora, nessa rodada aí mesmo, como falou, né? São Paulo, se ganha a Sul-Americana, poderia chegar tudo mais tranquilo. Aquilo que a gente fala, se varre a sujeira, se joga por debaixo do tapete, mas não foi o caso. Perdeu a Sul-Americana, pro Del Valle, e agora tá nessa pressão aí, né? Pensando em chegar entre o 7º e o 8º, que é pré-Libertadores, né? São 4 jogos, você tem que programar como vai ser, quem vai ser no sorteio. O São Paulo poderia ter sido o time, né? Até com a data de hoje, ser o primeiro classificado da Libertadores, se ganhar a Sul-Americana, né? Porque o Flamengo e Corinthians estão em aberto lá no Maracanã, mesmo sendo o Flamengo mais um pouco favorito, e o Palmeiras ainda não é o campeão brasileiro. Não, mas o Palmeiras já está classificado para a Libertadores. Não, você não está entendendo, mas não, se o São Paulo ganha, ele seria o primeiro garantido. Seria o primeiro. Então, tem que ficar atento mesmo. E eu acho que o Rogério não fica pro ano que vem. Vocês concordam? O Rogério fica ou não fica? Perguntando até pro Mauro, pro Bruno. Eu acho. Não sei se vocês têm informação de bastidores. Qual é a situação do Rogério hoje no São Paulo? O Rogério hoje, ele tá mais com uma tendência para sair ou para ficar? Porque o discurso do Rogério, ele não é nada convincente. De que ele vai ficar, de que ele tá motivado a ficar no São Paulo. Hoje, pelos bastidores do São Paulo, não sei, Bruno, se você é o que mais tem aqui informações de bastidores do São Paulo, se o Mauro tem, Vanderlei. A tendência é o Rogério ficar ou é o Rogério sair do São Paulo na próxima temporada, aproveitando que o Vamp já deixou claro. Para ele, o Rogério não fica no São Paulo no ano que vem. Sim, pelo que eu sei, já teve alguma conversa assim, de planejamento para o próximo ano com ele, né? Ele com a direção. Mas, assim, não dá para ter 100%. Eu não sei se ele chegou a falar, eu vou ficar, mas ele tem conversado. Então, eu acho que hoje está mais para ele ficar. Ele tem conversado sobre o que pode ser feito, o que dá, o que não dá. Aí eu não sei se, dependendo do que ele estiver ouvindo, ele vai definir alguma coisa ou não. Mas ele tem falado, sim, já sobre o ano que vem, provavelmente como treinador do clube, né? Ele tem contrato, né? É um contrato que vai até o fim de 2023, que é até o fim do mandato do atual presidente. Então, ele tem um contrato até o fim do ano que vem e ele tem conversado sobre o próximo ano, sobre possibilidade de reforços, não sei aí. Não sei se as conversas não agradarem, se ele pode mudar de ideia, né? Se ele falar, eu vou ficar, eu não tenho informação que ele falou, mas que ele tem conversado sobre o ano que vem, ele tem conversado. Ou seja, pelo Bruno, Vanderlei, o Rogério tem o objetivo, então, de ficar no São Paulo. Eu entendo que, primeiro, não será demitido. Com qualquer resultado, São Paulo conseguindo vaga para a Libertadores, São Paulo tropeçando, São Paulo não indo bem. Indo bem, claro, as coisas mudam, né? Mas não indo bem, ele não será demitido. Na minha visão, ele só sai do São Paulo se ele decidir que não dá mais.
aí não dá mais, a coisa não vai melhorar, então eu vou embora. Termino a temporada e vou embora. Essa é a minha visão. Ele só sai se ele quiser. Com relação a reuniões, discursos, que já estamos nos planejando para 2023, a gente sabe que planejamento não é levado a sério pela maioria dos clubes brasileiros. Então essa palavra ela é usada levianamente por tanta gente no Brasil e falando de futebol, pelos clubes de futebol. Então mas não pelo clube, né? Porque a gente é unanimidade. Depende do Rogério. O São Paulo quer que ele fique. Mas agora, mas querer, o Rogério... Querer é uma coisa. Fazer um planejamento profissa, sério... Para convencê-lo. É uma outra conversa, né? Hoje, por exemplo, saiu no jornal que está confirmada aquela informação que nós demos aqui nas redes sociais, que o São Paulo marcou uma Assembleia Geral ordinária, terça-feira, dia 18, para tratar de alguns assuntos, Asmar. Entre eles, autorização para o pedido de mais 3 empréstimos bancários. Nesse ano, foram 11 empréstimos bancários que foram feitos pelo São Paulo. 11. Certo? Enquanto você empresta, nessa informação de hoje, são 3 instituições bancárias. Todo mundo sabe que banco não empresta se não tiver pelo menos uma mínima garantia. Wander, já guarda aí seu pensamento, que a gente vai entrar no ar na Rádio Jovem Pan, né, que está em horário eleitoral, horário político. Estamos no ar, hein? No ar na Rádio Jovem Pan, agora na rádio, no YouTube e na TV. A gente entrou um pouco atrasado na rádio por causa do horário político. Então, Vanderlei Nogueira está falando sobre a situação do São Paulo, né? Sobre o planejamento do São Paulo para manter o Rogério Ceni como treinador do clube. Agora, a pergunta é, o Rogério quer ficar no São Paulo para a próxima temporada? Pode falar, Vanderlei. Então, começando pela pergunta que você fez agora, se ele quer ficar, eu acho que ele não decidiu ainda. Firmemente, eu acho que ele não decidiu. Eu acho que ele vai aguardar chegar ao momento final para saber continua ou não. Ele vai avaliar se compensa continuar trabalhando no São Paulo com o que ele acha que vai ser oferecido em 2023 ou não. Eu acho que é uma decisão dele. Pela diretoria, não creio que ela tenha nenhum interesse, nunca passou pela cabeça de quem decide mesmo, demitir o Rogério Ceni pela importância que ele tem. Não só como o fato de ser treinador, mas ele funciona como um para-choque. Ele blinda aquilo que faz de lambança a diretoria do São Paulo. Essa é uma condição que eu tenho muita convicção. Com relação ao que vai ser oferecido para ele em 2023, de grana, estrutura, investimentos, eu acho que ele ele é um cara antenado, ele também deve estar pensando. E eu estava dizendo, quando o Asmar interrompeu para fazer essa passagem, que hoje está mais uma vez confirmada a reunião que vai acontecer na próxima terça-feira. O Conselho Deliberativo do São Paulo foi convocado em edital para uma reunião ordinária. Vão tratar vários assuntos, imagino, e um deles será a autorização, que é assim que determina o estatuto, autorização para mais 3 empréstimos. São 3 instituições bancárias que, imagino, já tenham recebido, digamos assim, garantias que vão receber essa grana. E pelas últimas informações, as garantias são receitas futuras. Né, que é entrada de dinheiro, de venda de jogador, essa coisa toda. Então, para cada instituição se apresenta uma garantia e ela aceita ou não, mas essas devem aceitar. Enfim, foram 11 empréstimos ao longo da temporada e uma hora você tem que pagar a conta. Eu não sei quais foram as garantias dos empréstimos anteriores, mas vai dando garantia. Uma hora você tem que pagar. Ou você que está na presidência, ou alguém que vai substituir você, ou aquele saco sem fundo da maioria dos clubes brasileiros vai ficando cada vez mais aprofundado. Então, eu acho isso, se tudo isso convence o Rogério de que ele vai ter novos equipamentos, instrumentos, uma aparelhagem nova, bacana, para tocar o futebol no ano que vem, ele deve continuar, porque tem contrato.
Senão ele vai, olha, não deu, sejam felizes e vão partir. Eu não tenho certeza que o Rogério vai ficar em 2023. Mauro César Pereira, a gente sempre fala, né, nessa sinceridade do Rogério, na forma como ele é muito transparente nas coletivas de imprensa, e muitas vezes eu sinto que o Rogério não está nada satisfeito. Ele questiona, ele fala da falta de reforços, da falta de elenco, da falta de estrutura, fala sim da diretoria quando tem que cobrar. Agora, você acha que o Rogério tem motivação para continuar? Lembrando, né, eu acho que se for para você deixar o São Paulo hoje, é para ir para Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, talvez ali times que tenham maior planejamento, não sei. Eu acho que esses três principalmente. Não teria tanta opção para o Rogério nesse momento. E outra, por que você acha que o jogo do Rogério encaixa com o do Abel Ferreira, já que ele tem esse maior número de vitórias até em confronto direto com o treinador do Palmeiras? Porque ele enfrentava o São Paulo, o Palmeiras, treinando o Flamengo, né? Mas com o São Paulo ele também venceu, então, né, Mauro? Mas ele primeiro enfrentou dos tempos que ele dirigiu o Flamengo. Ele tinha um material humano melhor. Ali encaixou mais, mas também já desencaixou, né? 4-0, a virada 2-1 lá no final, lá no Morumbi, no Campeonato Brasileiro. Também deu umas desencaixadas pesadas. No Flamengo ele nunca perdeu para o Palmeiras do Abel Ferreira. Tinha jogadores melhores. Ele podia colocar em ação algumas ideias que com o elenco do São Paulo elas não são tão viáveis assim, talvez sejam totalmente inviáveis, enfim, dependendo do que ele queira fazer. Foram 2 vitórias e um empate, sendo que no empate ele foi campeão. Sim, dos em pênaltis. Cima do Palmeiras, né? Agora, eu acho o seguinte, o Rogério e o Muricy, na virada da temporada passada para essa, eles pressionaram bastante por contratações. São Paulo fez contratações. São Paulo contratou vários jogadores para esse ano. E o resultado não é melhor. Aliás, a temporada é pior do que a do ano passado. Bem ou mal, ano passado o São Paulo ganhou um título paulista. Esse ano o São Paulo machucou o seu torcedor com uma derrota acachapante na final, depois de ter vencido, depois de abrir 3-0 no jogo de ida. Estava 3-0, aí tomou aquele gol, né? Um gol em falha do goleiro, inclusive, e aí acabou sendo goleado, massacrado pelo Palmeiras no jogo de volta. Foi uma derrota muito dura. Então, no Paulista, que ano passado venceu, esse ano perdeu da maneira que perdeu. Na Sul-Americana foi a final, foi derrotado. Na Copa do Brasil foi até longe, mas ficou pelo caminho e não competiu contra o Flamengo, né? Jogou bem no Morumbi, mas assim, no conjunto da obra perdeu os 2 jogos sem muita esperança ali para o torcedor. No Brasileiro está distante da vaga na Libertadores. Ele não melhorou em nada. Então o trabalho do Rogério também deixa a desejar nessa temporada, não dá para colocar só na conta do São Paulo. Acho que ele também não conseguiu fazer o melhor possível aquilo que se esperava dele. E eu acho que ele é um bom técnico, mas não faz uma boa temporada. Agora, acho que a grande questão é o seguinte, essa coisa, quero reforço, tá bom, com o quê? Com que dinheiro? Mais criptomoedas, mais investidores aí que aparecem, some. De onde sai essa grana dos reforços? O São Paulo não tem condição, gente. O que está faltando no São Paulo, eu repeti o que eu falei aqui há poucos dias. E alguém entendeu o seguinte, estamos na pindaíba. Não temos condição financeira, temos que organizar a casa. Agora, o que o Rogério pretende não é passar por uma transição, por uma reestruturação. Ele quer jogador para competir. Se é para fazer isso, o presidente do São Paulo não é o homem certo para o São Paulo atual e o Rogério Ceni não é o homem certo para o São Paulo atual. Só falar uma coisa rapidinho do Rogério especificamente. Sim, o Rogério, ele vai, dentro até do que o Mauro falou, mas só acrescentar assim, uma questão. O Rogério é um cara que tem uma ligação emocional com o São Paulo. Isso é bem claro. Assim, o Rogério é um profissional do futebol, ele é um treinador, já dirigiu outras equipes, mas dá para ver que quando o São Paulo, na mão dele, perde ou tem um fracasso, assim, ele sente muito. Assim, o Rogério, até antes da final da Sul-Americana, eu acho que ele até já estava excessivamente, na minha opinião, vendo de fora, né? Não estou colocando e não perdeu por causa disso, né? Assim, mas vendo de fora me dava a impressão que ele estava excessivamente ansioso, assim, um pouco até acima do normal. Claro que um treinador que vai decidir um título independente do clube, ele vai estar ansioso por uma final, mas o Rogério, assim, acho que até pela ligação que ele tem com o clube, ele estava meio assim, ele entende a situação do clube bem, só que ele estava assim, nossa, se a gente não ganhar vai ser um desastre. E por ser o time que ele gosta, que ele ama, ele estava, acho que mais nervoso ainda por causa disso. E ele fica arrasado quando perde, assim, quando perdeu para o Palmeiras ele estava dessa maneira. Então para ele não é fácil largar o São Paulo. Mas pensando na carreira dele, é o que o Mauro falou. O São Paulo, ele vai ter que decidir agora isso, né? Apesar dele ainda ter contrato até o fim do ano que vem. Mas o São Paulo é um clube que realmente dificilmente vai dar para ele possibilidade de lutar por alguma coisa no ano que vem. E ele é um técnico jovem promissor. Aí
eu imagino que ele vai ter que ser um pouco mais frio e pensar na vida dele, na carreira dele. Mas quais outros clubes que ele poderia ir, Bruno? Ele pode, como falou, ele pode esperar. Título. Ele pode esperar, ele pode fazer uma aposta, por exemplo, não estou dizendo que tem proposta, estou jogando num Bahia com um Grupo City. É uma coisa que pode ser mais promissora para ele, talvez. Para planejamento, não para título, né? Não imediato, mas o São Paulo, eu imagino que se ele ficar 3, 4 anos, vai ser a mesma coisa. Num Bahia City, vamos dizer, pode ser, num Vasco SAF, não sei. Dá uma perspectiva. Um Atlético Paranaense, que é um time organizado, se o Felipão resolve se aposentar. Sim. Acho que tem algumas opções que dão mais perspectiva para ele do que o São Paulo. Então ele vai ter que ter essa frieza, porque se ele ficar para o ano que vem, eu concordo muito com as opiniões que ele dá sobre o clube, não vai adiantar ele escolher ficar e ficar falando sempre o que ele fala, que ele tem razão. Mas se ele escolheu ficar, ele vai ter que trazer, eu escolhi ficar, eu sei que a situação é ruim, então não adianta eu ficar, a partir do momento que eu escolho ficar, eu estou fazendo parte disso. Então não vai adiantar ele ficar nas entrevistas falando da realidade do clube, ele não inventa nada, é tudo real que ele fala. Mas ele vai acabar meio que ele assina, não, eu estou junto nisso aqui, tá feia, tá ruim, mas eu estou junto nessa. É agora que ele vai ter que tomar essa decisão.